Bom dia, gente. Assim, depois de ter feito um vídeo falando sobre Bolsonaro, eu queria falar sobre os bolsonaristas radicais, que muita gente chama os bolsominions. Eu não quero falar sobre assim, generalizar, dizendo que todos os bolsonaristas são radicais, para não ser preconceituosa. Até porque houve uma mulher que disse que eu estava sendo preconceituosa com os eleitores de Bolsonaro. Olha, eu não estava me referindo, quando eu falei no meu último vídeo sobre Bolsonaro, eu não estava me referindo a todos os eleitores de Bolsonaro. Eu estava me referindo aos eleitores de Bolsonaro que ficaram fazendo papel ridículo e que fizeram atos de vandalismo em Brasília. Preconceito. Preconceito é quando você forma uma opinião sobre alguém sem conhecer direito. E preconceito sempre é baseado em um ponto de vista superficial. Uma coisa é você formar uma opinião sobre uma pessoa sem conhecer aquela pessoa direito. Outra coisa é você dizer algo de uma pessoa depois que você vê as atitudes dela. E que atitude e que opinião favorável eu poderia ter sobre, por exemplo, pessoas que ficaram fazendo papel ridículo, não aceitando a derrota de Bolsonaro. Se você acha que foi fraude, que foi roubo, ache o que você quiser. Mas ficar fazendo papel ridículo. E veja bem, aí depois Bolsonaro fugiu. Que opinião eu poderia ter sobre Bolsonaro depois da fuga dele? Depois que ele picou a mula? Depois que ele se escafedeu para os Estados Unidos? Como um cão com o rabo entre as pernas? Hein? E que opinião eu poderia ter sobre, por exemplo, esses bolsonaristas que desde antes dele ser candidato a presidente, em 2018, né, ficavam dizendo mito, mito, Bolsonaro mito, e que ficavam chamando os outros, e que ficavam chamando quem se opunha de esquerdista vagabundo, de maconheiro, de ladrão, de safado. Se eu acho que a gente, hein? Que opinião eu poderia ter dessas pessoas? Hein? Por exemplo, uma coisa é eu julgar uma pessoa por ela ser negra, por ela ser mulher, por ela ser homossexual, por ela ser pobre ou rica, por ela seguir uma determinada religião ou por ela ser ateia. Isso sim é preconceito. Mas imagine uma pessoa, mas assim, se eu assim, uma pessoa se diz favorável ao nazismo, concorda com Hitler, diz que Hitler estava certo em tudo e que há realmente raças superiores e inferiores. Se uma pessoa diz que Hitler fez muito bem em exterminar 6 milhões de judeus, isso porque Hitler não exterminou só judeus. Ele exterminou homossexuais, pessoas com retardo mental, comunistas, testemunhas de Jeová. Isso mesmo. Testemunhas de Jeová também foram vítimas de Hitler. Aí se uma pessoa chega, aí diz que Hitler estava certo, diz que o nazismo diz que Hitler devia ter vencido a Segunda Guerra. Aí eu tenho uma opinião, aí eu formo uma opinião sobre essa pessoa. Aí eu sou preconceituosa? Se eu vejo uma pessoa maltratando animais, aí eu formo uma opinião sobre essa pessoa. Eu estou sendo preconceituosa? Não. Porque eu estou formando uma opinião sobre essa pessoa por ver as atitudes dela. Isso é bem diferente de você chegar e julgar alguém por ser negro, dizer você é negro, você é inferior. Ai, é pobre. Ai, veio da favela. Mas o que eu poderia dizer de bolsonaristas radicais que chegavam e entravam no meu Facebook? Aí ficavam assim, me esculhambando por causa dos meus textos contra Bolsonaro. Eu falando, quando eu falava sobre o fato dele fazer apologia da tortura, aí muita gente chegava e entrava no meu Facebook e dizia: você é uma vagabunda. É bom, você é uma vagabunda. A ditadura fez certo em torturar. Aliás, era para matar todos esses esquerdistas vagabundos, era para matar mesmo esses militantes.
Que opinião eu posso ter de uma pessoa dessas? Que opinião eu posso ter dessas pessoas que ficaram fazendo papel ridículo, que não quiseram aceitar a derrota de Bolsonaro e que cometeram atos de vandalismo? Por exemplo, que opinião eu posso ter? E houve gente que ainda tentou, que ainda ficou dizendo coisas sobre esses atos de vandalismo em Brasília. A atriz Cássia Kiss, sobre quem eu já falei, e sobre quem Kennedy Litaif fez um vídeo baseado em um texto meu, a atriz Cássia Kiss, ela disse que os atos de vandalismo eram cometidos não pelos bolsonaristas, mas por esquerdistas infiltrados. Que provas ela tem para estar alegando isso? Aí eu digo dessa senhora, essa senhora vive uma realidade paralela. Aí eu tô sendo preconceituosa. Eu escrevi sobre ela dizendo que ela não tinha prova nenhuma de que havia beijódromos nas escolas. E de que ela não podia dizer coisas do tipo, hoje em dia é tudo homem com homem e mulher com mulher. E é por isso que não há mais, daqui a um tempo não vai nascer mais criança. Quer dizer agora que tá todo mundo virando homossexual? É isso? Aí quer dizer que os homossexuais agora são culpados pelas quedas nas taxas de natalidade? Hein? Aí eu posso ter uma opinião razoável, uma boa opinião sobre essa senhora? Aí essa senhora diz essas coisas, aí se eu tenho uma opinião sobre ela é porque eu sou preconceituosa? Ela diz uma coisa tão irresponsável como que quem está cometendo os atos de vandalismo são esquerdistas infiltrados? Olha, digamos que se um fulano é assassinado, aí eu posso dizer sem provas que foi Cicrano que matou ou que mandou matar? Eu posso achar que foi Cicrano que mandou matar, porque os dois eram inimigos, mas eu não posso dizer, foi Cicrano que matou fulano. Como é que eu posso dizer uma coisa dessa sem prova? Hein? Aí veja bem, aí eu sou preconceituosa com esses bolsonaristas radicais que chegavam, ficavam esculhambando a gente, fazendo discursos de ódio. Eu ainda me lembro quando eu participei de passeatas contra Bolsonaro. Ficavam os bolsonaristas radicais xingando a gente, chamando a gente de vagabundo, dando o dedo pra gente. Que opinião eu poderia ter de pessoas desse tipo? Que são pessoas educadas? Que são pessoas sensatas? Ou achar que são pessoas ridículas? Porque é o que uma pessoa espera. Vê uma passeata, aí essa pessoa não concorda com quem está fazendo a passeata e fica dando o dedo. O que eu posso achar de uma pessoa dessas? No mínimo que ela é mal educada. Aí eu tô sendo preconceituosa porque tiro essa conclusão? Eu não sou contra ninguém só por ter votado em Bolsonaro, não. Até porque eu entendo que em 2018 muita gente votou em Bolsonaro porque estava descontente com o PT. Mas também é preciso considerar que depois muita gente que votou em Bolsonaro se arrependeu. Muita gente até admite e diz, eu não gosto de Bolsonaro, votei nele para não votar no PT. Então eu não vou julgar. Porque eu acho também que a gente não deve endeusar político nenhum. Político é ser humano como a gente. O que eu acho é que, assim, ninguém pode chegar e ficar dizendo, você é preconceituosa. Você é preconceituosa com os eleitores de Bolsonaro. Porque no meu vídeo eu deixei muito claro que eu estou falando sobre esses eleitores que ficaram fazendo papel ridículo. Os eleitores que estão sendo contra o mesmo sistema que um dia elegeu Bolsonaro. As pessoas deviam se dar conta. E é o seguinte, eu não vou... como é que eu posso... repetindo o que eu mesma já falei. Se uma pessoa se diz simpatizante de Hitler, aí como é que eu posso ter uma opinião favorável sobre essa pessoa? Uma pessoa capaz de admirar alguém que fez o que Hitler fez. Como é que eu posso ter uma opinião favorável acerca de alguém
que admira Mussolini, admira Stalin, hein? Se alguém chega e admira ditadores, admira torturadores, que opinião eu posso ter sobre essa pessoa? Por isso eu nunca gostei de Bolsonaro. Por ele fazer apologia da tortura. Por ele ter ideias ridículas. Por ele ser reacionário. Por ele parecer viver em uma realidade paralela. Meu pai disse que muitas vezes que eu era uma inocente útil. Por eu me posicionar contra Bolsonaro. Que eu não entendia nada de política. E que não devia chegar e tentar me posicionar porque eu não entendo nada de política. Uma vez ele disse, olha, Tené, você não sabe fazer um cuscuz, então não vá se meter com política. Eu posso não ser uma cientista política, uma entendida de política, mas eu tenho um mínimo de senso humanitário. E quem tem um mínimo de senso humanitário, com certeza, não pode aprovar alguém que faz apologia da tortura. Não pode aprovar alguém que se mostra simpático ao nazismo. O povo fala, né? A gente tem que respeitar as opiniões das pessoas. Em princípio, a gente tem que respeitar mesmo as opiniões das pessoas. Mas se uma pessoa tem opiniões erradas e se valendo do fato de ser uma influenciadora de opinião, ela fica espalhando essas opiniões, a gente não pode chegar e ficar calado. A gente que sabe a verdade, a gente que tem consciência. Porque isso é uma coisa perigosa. Do mesmo jeito que Cássia Kiss disse, ai, tá havendo beijódromos nas escolas, e a gente que acredita nisso que ela disse. Com certeza pode haver gente que acredita nisso, que ela e tantos outros disseram que quem comete os atos de vandalismo são esquerdistas infiltrados. Por exemplo, muita gente disse que a facada de Bolsonaro foi fake. Eu não posso dizer que eu concordo, que eu acredito que foi falsa. Mas, então eu não vou espalhar, porque eu não sei a verdade. Eu não posso dizer essa facada de Bolsonaro foi fake. Eu não posso dizer uma coisa sem provas. Se essa facada que ele levou foi fake, um dia com certeza a verdade virá à tona. Então eu acho que eu já dei o meu recado aqui. Bom dia a todos.